Isso aí, pessoal. A gente vai retomar aqui. Agora vamos para a segunda parte da disciplina, onde a gente vai falar sobre os mecanismos de deterioração das estruturas dentro da disciplina Patologia das Construções. Assunto aqui é manifestações patológicas em estrutura de concreto. Ok? Vamos lá então para os slides. Isso aí. Então, são diversas as causas da deterioração das estruturas de concreto, né? A gente vai pegar aqui diversas abordagens de diversos autores e vamos discutir aqui um pouquinho de cada uma aqui, ok? Bom, a ação ambiental sobre as estruturas de concreto armado pode levar a um processo de deterioração progressiva, tanto no concreto quanto nas armaduras. E as principais causas são física, química, biológicas e mecânicas. Então, dentro das causas físicas, por exemplo, nós podemos ter aí o efeito da temperatura, das causas químicas, ataques por cloretos e sulfatos, biológicas, nós podemos ter proliferação de fungos e plantas, né? As causas mecânicas, aí, choques, sobrecargas, né? Acidentes, de toda forma. Aí. Então, ou seja, nós podemos atuar dentro desses 4 campos, mas outras causas também podem ser abordadas aqui por outros autores. Então vamos lá. Começando aqui estudando as causas de deterioração do concreto, especificamente, vamos pegar a abordagem do livro do Mehta e vamos ver que elas podem estar divididas como causas físicas e causas químicas. Dentro das causas físicas, nós temos aqui o desgaste superficial e, do outro lado, as fissuras. Então, ou seja, o que pode levar à deterioração do concreto? Então, no caso do desgaste superficial, pode ser por abrasão, erosão ou cavitação. Isso, por exemplo, é comum em pisos, né? Você tem aquelas empilhadeiras, aqueles equipamentos que circulam no piso e vão causando ali o desgaste ali por abrasão, né? Da roda, do contato da roda com a superfície do piso. Erosão e cavitação, por exemplo, em canais, né, em obras hidráulicas, né, onde eu tenho ali problemas de deterioração por causa da passagem da água por grandes velocidades, por exemplo, né, ou formação de pressão negativa, que é o caso da cavitação. Então isso pode destruir isso em obras de vertedouros, por exemplo. E no caso das fissuras, né, causados aí por variações volumétricas, né, com grandes gradientes aí de temperatura, ou umidade, ou pressão, né, por cristalização de sais nos seus poros, né, ou por carregamento estrutural, excesso de carga, né, ou sobrecarga não prevista, impactos, né, ou exposição a extremos de temperatura, como no caso do ciclo gelo-degelo, né, em câmaras frias, isso é muito comum também, ou até mesmo ao fogo. O fogo causa aí redução de resistência, né? E pode levar também à deterioração. Então, basicamente, segundo o Mehta, essas são as causas de deterioração do concreto. No caso das causas químicas, nós temos aí reações de troca entre fluidos agressivos e componentes da pasta do cimento, né? Por exemplo, a lixiviação, né? Formação de sais solúveis como hidróxido de cálcio, reação de substituição do cátion de cálcio lá do silicato de cálcio hidratado, né? Então nós temos aí essas questões. Reações envolvendo formação de produtos expansivos, como por exemplo a reação álcool agregado, ou reações envolvendo hidrólise e lixiviação dos componentes da pasta de cimento endurecido, né? Aumentando a tensão interna, gerando fissuração, elasticamento do concreto, né? Deformações. E aí estão ligados aí à perda de alcalinidade, né? Facilitando a corrosão das armaduras. Então é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Tá ok? Então podemos tratar aí as causas da deterioração do concreto como causas físicas e causas químicas. Ok, galera?
Uma outra abordagem, né, as causas da deterioração das estruturas, podendo ser analisada aí primeiro por fatores atmosféricos, né, radiação solar e variações térmicas, né, a diferença de temperatura. Então nessa imagem a gente tem aqui diferença de temperatura captada por uma câmera de fotometria de infravermelho, né, ela consegue verificar aqui as diferenças de temperatura na fachada. Isso leva aí a diferentes gradientes de dilatação. Isso pode provocar aí fissuração e diversos problemas distintos aí na fachada. Fatores biológicos, né, o crescimento de micro-organismos, fungos, bactérias, né, de maneira geral. Isso pode ocorrer também no concreto, né, isso está muito suscetível a concretos muito porosos, né, então a porosidade do concreto também está muito ligada a essa questão da formação de micro-organismos, né, aquelas manchas escuras, né, em estruturas, principalmente estruturas de concreto aparente. Cargas, né, fator de carga, estresse, então esforço de sustentação contínua, esforços periódicos, esforços randônicos, né, fenômenos de processos aleatórios, ações físicas da água, como chuva, granizo e neve, ação física do vento, combinação das ações físicas do vento e da água, movimento de outros agentes, como veículos, né, então a mudança, por exemplo, do trem tipo, de uma ponte, né, você pode levar a ponte a problemas sérios estruturais simplesmente por aumentar o trem tipo lá dessa ponte. Então, ou seja, é importante a mudança desses fatores de carga. Fatores de incompatibilidades químicos e físicos, né? A gente comentou lá do META, né? Fatores de uso, projeto do sistema, procedimentos de instalação e manutenção, desgaste de uso normal, abuso no uso, né? Então, por exemplo, se a gente muda uma sala onde era uma sala de aula, por exemplo, e coloca ali uma biblioteca, a gente está mudando o uso, né? E aí você vai ter fatores de carga ali que vão provavelmente levar à deterioração daquela estrutura. Então, é muito importante que isso seja observado. Lá no livro do Souza e Ripper, né, Patologias, Recuperação e Reforço de Estruturas, a gente já falou do primeiro módulo, né? Ele traz aí uma tabela com as principais causas, né, de problemas patológicos em estruturas de concreto. Trouxe aí diversos autores e verificou-se aí que para esse Eduardo Grun, 44% 44 casos, né, estão concentrados em projeto, 18 em materiais, 28 em execução e 10 em utilização. Então ele dividiu aí em problemas relacionados à concepção e projeto, problemas relacionados a materiais, problemas relacionados à execução e problemas relacionados à utilização e outros, né? E a gente vê aqui que está sempre ligado à concepção de projeto, né, e à execução, então os maiores índices, né? E é bem isso mesmo, né? Problemas de concepção, eles podem levar aí, né, a problemas da estrutura no futuro. E problemas executivos também, né, problemas com mão de obra, etc. Ok? Vamos lá. Para esse mesmo autor, ele divide as causas de deterioração em causas intrínsecas e causas extrínsecas, né? Ou seja, causas inerentes à própria estrutura ou causas externas ao corpo estrutural, né? Além de causas relacionadas às falhas humanas, a causas naturais do próprio meio do concreto ou ações externas. Então, ou seja, estão ligados a esses fatores. Então, vamos tentar entender um pouquinho melhor sobre cada uma delas aqui. Então, no caso das causas intrínsecas, né, nós podemos dividir entre as falhas humanas, né, durante a construção. Então, deficiência lá na concretagem, se você teve problema lá no transporte, lançamento, junta, adensamento e cura, né, você não curou a laje, ela fissurou, o concreto ficou poroso, o concreto ficou mal misturado, o traço não estava legal, você lançou o concreto com uma quantidade de água maior do que o previsto, ou seja, então são todos esses problemas relacionados aí a deficiências lá na concretagem.
inadequação de escoramentos e formas, né? Escoras que podem deformar demais, a gente vai mostrar algumas imagens aqui na frente. Deficiência nas armaduras, né? Mau posicionamento ou mau dimensionamento dessa armadura, né? Deficiência de ancoragem, deficiência de emenda, são cobrimentos ineficientes, né? São todos eles relativos a deficiências na armadura. Utilização incorreta dos materiais de construção, né? Por exemplo, você especificou o FCK errado no projeto, né? Você tem um meio agressivo maior e a escolha do traço de concreto ali, da classe de resistência foi errada. Então isso pode levar a problemas de deterioração precoces. E inexistência de controle de qualidade também. Você simplesmente não observou ali a qualidade do concreto, não fez moldagem, não fez amostragem da estrutura, ou seja, são todos problemas que estão relacionados aí à fase de construção e falhas, né, relacionadas a condições humanas. Bola para frente aí. São causas naturais, ainda dentro das causas intrínsecas, né, causas próprias à estrutura, né, porosa do concreto, né, causas químicas, causas físicas, causas biológicas, né. Então são causas que podem levar à deterioração precoce. A porosidade do concreto é uma delas, né. Reações internas ao concreto, por exemplo, a reação álcool agregado, presença de cloreto nos materiais ou no ambiente, né. E aí vai, né? Causas físicas, variação de temperatura, insolação, vento, água, são coisas já citadas. Dentro das causas intrínsecas, a gente vai começar a falar sobre as falhas na etapa de concepção, falhas no projeto. Talvez aí seja aí o pontapé inicial dos problemas das estruturas, né? Então, elementos de projeto inadequados, né? Má definição das ações atuantes ou das combinações de carga, né? Escolha infeliz do modelo analítico, ou seja, você fez um modelo de cálculo incompatível com a realidade da estrutura, deficiência no cálculo da estrutura ou na avaliação das resistências do solo, né? São todas questões que estão ali na fase de projeto, tem que ser definidas ali, e se porventura elas vierem ser mal definidas, né, vão causar problemas futuros na estrutura. Falta de compatibilização entre a estrutura e a arquitetura, né, bem como os demais projetos civis. A compatibilização dos projetos é uma coisa muito importante, né, que tem que ser feita na fase de projeto. De repente você vai passar uma tubulação de esgoto e começa a furar as vigas, e de repente a viga perde capacidade de carga, começa a deformar, fissurar, né, são todos problemas que devem ser resolvidos ali na prancheta, ali na fase de projeto. Especificação inadequada dos materiais, detalhamento insuficiente ou errado, detalhes construtivos inexistentes, falta de padronização das representações, erros de dimensionamento. Então, ou seja, estão todos eles ligados a falhas na concepção e ali no projeto. Então, podemos também citar as falhas na construção da estrutura, né? Ou seja, formas e escoramentos inadequados, armadura com taxas muito elevadas, né? ou sem espaçamento para passagem do concreto, falhas na concretagem. Então, nessas imagens, a gente pode ver que nessa primeira imagem, uma taxa de armadura, uma quantidade de aço sem espaço, né, entre uma barra e outra, impedindo a passagem do concreto, né. Ali ela está barrando a passagem do agregado, né. Problema de calefatação das formas, né, ou seja, o concreto vaza pelas beiradas, né, então isso é ruim, inserção de papel, né. Isso gera uma porosidade muito grande ali nessa face, né, facilitando a entrada de agentes agressivos para dentro do concreto, e deficiência no escoramento, né. Nesse caso aqui, por exemplo, a facilidade desse escoramento entrar em deformar e gerar deformações grandes aí na estrutura. Causas intrínsecas ainda, né, deficiências na concretagem, cuidado com as formas e má preparação, né, problema de calefetação, a gente já falou no slide anterior, né, então, ou seja, a fuga da nata do concreto,
causa essa porosidade toda aqui, facilitando a entrada de agentes agressivos e facilitando no futuro a corrosão das armaduras, né? A gente vai discutir mais para frente isso. Aqui o problema de desmoldante, né? A forma que não foi devidamente aplicado um desmoldante na forma. Na hora de retirar essa forma, ela vai quebrar os cantos dos elementos, né? Liberando aqui a armadura, deixando a armadura exposta, né? Então, ou seja, tirando o cobrimento que é fundamental para garantia da durabilidade da estrutura. Então, são problemas relacionados aí às fases construtivas, né? De repente, simplesmente para ele usar de repente uma madeira muito absorvente, ou não usar o desmoldante, ou aplicar o concreto na madeira muito seca, né? Então, é sempre recomendado usar formas de materiais de baixa ou zero absorção, né, de água. A retirada de formas e escoramentos precoces, né, isso pode gerar deformações, fissurações, né, então é recomendado que as faces laterais sejam retiradas após os 3 dias, as faces inferiores com a manutenção dos potaletes só depois de 14 dias e as faces inferiores sem o potalete depois de 21 dias. É óbvio que você tem que ficar atento à curva de crescimento da resistência do concreto, né? Mas de maneira geral, trabalhando com cimentos aí de baixo calor de dilatação, cimentos CP3, por exemplo, essa resistência vai crescer de maneira mais lenta e é importante você garantir esses prazos mínimos aí, né? Então, mais fotos de deficiência do escoramento, né? Escoramentos deficientes, muito finos, né? De madeira. Isso pode levar a deformações da estrutura e gerar problemas sérios aí no futuro. Falhas de adensamento, né? Você deixou ali toda a armadura exposta, praticamente do fundo da viga, né? Por falhas de adensamento, né? Aqui não é nem falha de adensamento, é uma inexistência de adensamento, além de ter deixado a forma com resíduos, né, de isopor, que é o mesmo material utilizado aqui na laje, né? Então ela ficou contaminada. Tem também a passagem de eletrodutos, né, que não é indicado, né? Você não deve passar ele dentro da viga. Então são falhas grotescas, né, na fase executiva. Outra causa importante são o problema da fissuração causado pela evaporação da água, né? No caso desse gráfico, a gente consegue estimar a taxa de evaporação da água. Essa taxa ela é em função da umidade relativa do ar, da temperatura do concreto e da velocidade do vento. Então, se você entrar aqui, por exemplo, com uma umidade relativamente baixa do dia, na ordem de 30%, com a temperatura do dia na casa de 30 graus e uma velocidade do vento aí na casa de 25 metros km por hora, eu tenho aqui uma taxa de evaporação acima de 1,5 litros por metro quadrado hora. E aí, se a gente vier nessa tabela aqui, com taxas de evaporação acima de 1,5 litros por metro quadrado hora, eu tenho aí 100% de chance dessa laje fissurar por retração, né? Então, essa é uma causa muito séria. Então, a cura deve ser iniciada imediatamente após o lançamento do concreto. Lançou, fez o acabamento, mesmo antes de terminar a concretagem, você já deve entrar com um processo de cura na laje. Outra causa importante é a falta do cobrimento das armaduras, né? Então, nesse caso, a armadura está encostada na forma, ou seja, não vai ter concreto que envolva ali que dê um cobrimento mínimo para essa armadura. Rapidinho ela vai entrar em processo de corrosão. Eu tenho aqui, então, o correto é utilizar espaçadores que garantam esse cobrimento, né? Deficiências nas armaduras, né? Esse caso é muito sério, né? Principalmente em armaduras para combater os esforços, os momentos negativos, né? Então esse posicionamento geralmente ela sai
muito no momento da concretagem, com o pessoal caminhando por cima da laje, pisando nas barras de aço, né? Você vai pisando e vai jogando essas barras de aço fora da posição correta, isso vai depois trazer problemas ali na hora de combater os esforços, por exemplo, negativos que vão atuar naquele elemento, né? Isso é um problema muito sério quando a gente está falando de marquises, por exemplo, né? Você tem ali a armadura negativa da marquise, que combate o momento negativo, e aí essa marquise, por algum motivo, ela saiu da posição, ela vai prejudicar na questão da abrir fissuras, né? E depois essa armadura pode entrar em processo de corrosão muito rápido. E aí a gente tem visto muito casos aí de acidentes com marquises, né? Muito em função dessa deficiência no posicionamento das armaduras. A questão da alta permeabilidade do concreto, né, é uma causa intrínseca à própria estrutura. A permeabilidade está muito ligada ao fator água-cimento. Concretos com baixo fator água-cimento tendem a ter baixa permeabilidade, ou seja, baixa capacidade de passagem da água pelo concreto, né? Então, isso do jeito que ele é pouco permeável, ele impede a passagem ali, também dos agentes agressivos até a armadura, né? Então essa curva que ela me traz, a permeabilidade em função do fator água-cimento, à medida que eu vou aumentando o fator água-cimento, eu vou aumentando também a permeabilidade do concreto, né? Então é sempre desejável que a gente trabalhe com concretos com baixo fator água-cimento, principalmente em condições de agressividades elevadas. Aquela observância da tabela da norma, né, da 6118, da 12655, com relação ao fator água-cimento em função da classe de agressividade. Essa tabela é importantíssima, muito em função dessa questão da porosidade do concreto. Então está aí outra causa intrínseca, é a reação álcool-agregado, né, que resulta na interação entre a sílica reativa de alguns tipos de minerais utilizados como agregados com os íons álcalis, né, do cimento, e essas reações na presença de água causam produtos de expansão que gera toda essa fissuração do concreto, né? Então isso é um problema seríssimo, isso sempre ocorre na presença de água. É importante que o agregado seja testado antes de começar as obras, né? Principalmente em regiões onde esse agregado nunca foi utilizado, em obras novas, né? Tem que se testar o agregado, fazer um ensaio de potencial de reação álcool-agregado. Reações internas de expansividade, como presença de cloreto, presenças de ácidos e sais no concreto, presença de anidro carbônico, presença na própria água, elevação da temperatura interna do concreto. No caso dessa última, a elevação da temperatura interna, é interessante às vezes você ter que adicionar gelo ao concreto, principalmente em concretagens de grandes volumes, né, volumes concentrados, por exemplo, em grandes blocos de fundação. Essa elevação interna da temperatura do concreto leva à fissuração, né, nas faces. Então, são condições intrínsecas que devem ser observadas ali na fase de planejamento ali, de execução do concreto. Falhas na etapa da utilização da estrutura, né, ausência de manutenção. Como eu disse, a manutenção é uma atividade importantíssima que deve ser realizada em todas as edificações. É importante que a edificação tenha um manual de uso, operação e manutenção, né? Esses manuais devem ser disponibilizados pela construtora, e aí os procedimentos de manutenção devem estar ali descritos, né? A sua periodicidade, ou seja, de quanto tempo cada ação tem que ser feita, e aí a responsabilidade do síndico, né, executar essas manutenções preventivas. E cargas não previstas também, né? Como eu falei, a mudança, por exemplo, de utilização de uma sala para uma biblioteca, ela vai mudar todo aí o sistema estrutural. Por outro lado, tem as causas extrínsecas, né? Extrínsecas, que é aquelas que são externas à estrutura, né? Estão elas também relacionadas com falhas humanas durante o projeto.
por exemplo, a modelização inadequada da estrutura, má avaliação das cargas, falhas humanas durante a utilização, alterações estruturais, ações mecânicas, choques, ações físicas, ações químicas, biológicas, né? Então, podemos também considerar como uma causa, ou causas extrínsecas, né, as falhas na concepção do projeto estrutural, levantamento das cargas, modelo estrutural inadequado, a gente já citou tudo isso aí, né? Falta de informações da capacidade de carga do solo, falta de ou ineficiência de planos de junta, né, falhas no manuseio do projeto, etc. Simplesmente você pode ter um problema lá na frente de interpretação do projeto na hora de executar também, né? Então, são falhas humanas. Recalques de sapata, né, por incorporação na definição da sua cota de assentamento, né, ou seja, a sobreposição também de bulbos de tensão, são problemas sérios, né, que podem levar a deformações e a fissuração na estrutura. Então, nesse caso aqui, por exemplo, um surgimento de fissura por questões de recalque causado por deformações aí nas fundações, né? Então, são causas que podem levar a problemas graves aí nas edificações. Falha no detalhamento das armaduras, né? Posicionamento incorreto, ou detalhamento incorreto mesmo, né? Ou interpretação incorreta do detalhamento, execução incorreta, então, ou seja, foi feito de forma incorreta ali, né? Então ali pode aparecer uma fissura, pode aparecer abertura qualquer, uma trincazinha qualquer, e essa trinca abrir para entrada de agentes agressivos. Então, ações mecânicas como choques, né, de veículos também são problemas, né, são causas externas ou extrínsecas, né? Ações imprevisíveis, como ações mecânicas ou físicas, a que a estrutura pode estar submetida, cuja ocorrência é imprevista ou a previsão muito difícil. Resultam de maneira geral em solicitações bruscas como incêndios, sismos, inundações ou choques de veículos, né? No caso do fogo, né, no caso dos incêndios, então aqui eu tenho dois gráficos que mostram a relação entre a resistência à compressão do concreto a 20 graus e a uma temperatura determinada. Então, à medida que vai aumentando a temperatura de 200, 400, 600, 800 graus, ela parte da resistência 1, na relação 1, para uma queda aí da ordem de 500 graus, aí na ordem de 0,5, 0,6 aqui, né? Isso aqui para dois tipos de agregado silicoso e agregado calcário, né? Então esse gráfico fala sobre a resistência à compressão, e esse segundo gráfico fala sobre os módulos de deformação, sobre os módulos de elasticidade. E aí o comportamento é muito similar, né? À medida que a temperatura vai aumentando, a resistência e o módulo vão caindo aqui, conforme essas curvas. No caso de ações de bactérias, né, redutoras de sulfato, necessitam de oxigênio para consumir a matéria orgânica existente na água do esgoto. Então isso é muito comum aqui, em tubulação de esgoto, né, às vezes de água pluvial que está contaminada com esgoto também, né? Então, quando o oxigênio não está disponível, elas retiram o oxigênio dos íons de sulfato, né, deixando livre os íons de sulfeto, ou seja, há uma transformação aí do ácido, né, sulfídrico, né, e esse ácido sulfídrico ele vai se transformar futuramente em ácido sulfúrico, que é extremamente agressivo ao concreto, atacando aí o CSH, que é o silicato de cálcio hidratado lá, né? Então, esse ácido, né, o H2SO4, ataca o concreto nas partes superiores do coletor, transformando o hidróxido de cálcio, né, que é o hidróxido de cálcio do concreto, em gesso, né? Então há uma corrosão mesmo do concreto aqui, né? A palavra é essa. Isso é muito comum então em tubulações de esgoto, tubos de concreto de esgoto. É preferível trabalhar
nesse tipo de tubulação com cimentos, né, ricos em escória, por exemplo, cimento CP3. Não cimentos ricos em C3A, que é o caso do CP5, por exemplo. Só que eles utilizam muito o CP5 para esse tipo de tubulação porque eles precisam desformar rápido, produzir o tubo rápido e mandar para a obra, né? E aí é um material, aí, um concreto desse tubo, ele é muito suscetível a esse ataque do sulfeto e dos ácidos sulfúricos. Os efeitos da temperatura, né, coeficiente de dilatação térmica. Então nós temos aí o coeficiente de dilatação térmica da ordem de 10 a menos 5 a cada grau Celsius, né, se não forem previstas as juntas de movimentação térmica na estrutura, elas podem levar aí a deformações e fissurações internas. Então, esse efeito da temperatura ele tem que ser previsto também ali na fase de projeto. E é isso. Eu agradeço aí a atenção de todos. Agradeço a atenção de todos e vamos para a próxima. Grande abraço. Valeu.